pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, boa tarde, eu sou o pastor Heitor e este é o programa Tudo pela Graça. Aqui estamos para mais uma tarde maravilhosa, com música, com mensagem, com tudo de bom para o nosso enlevo espiritual. Nesta tarde nós teremos aqui o pastor Arão Machado de Paula, que é presidente da igreja O Renovo do Senhor, sede em São Paulo. Ele realiza um grande trabalho no Brasil inteiro, professor de seminário, enfim, preparado. E conosco também está o cantor Sérgio Lopes, que vai participar, vai contar a sua vida, a sua história, encher o nosso coração de música e de alegria. Fique aí, volte, nós voltamos já já com este programa que vai ser diferente na sua vida. Olá! Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo o ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei um grande esforço, contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso, ainda hoje no paraíso, ainda hoje no paraíso, comigo estarás. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Este é o momento do programa Tudo pela Graça, quando recebemos aqui o pastor da tarde, né? Pastor da tarde, desta tarde, pastor Arão Machado de Paula, né? Ele é pastor, presidente da igreja O Renovo do Senhor, já desde 2016, não é isso por aí? Exatamente. Tá. Esse ministério está localizado onde? A sede é onde? A sede é em Guarulhos, São Paulo. Guarulhos. É um prazer estar com o senhor aqui. Prazer é meu. Fui convidado pela Simone, pela produção. Todo mundo aqui, já estou vendo que o ambiente aqui é de paz. É de paz, um ambiente de bênção. E voltando ao teu assunto, né? A sede é em Guarulhos, São Paulo. Nós temos 23 igrejas pelo Brasil. Eu me tornei presidente da igreja com 36 anos. 36 anos. Muito cedo, Beleza, né? O irmão é formado em letras, é Sou pós-graduado também em gestão, controladoria e teologia. E atua como pastor e como empresário, certo? Como empresário.
Você é professor e é escritor? Sou. É bom, tá? Estamos empatados. Também sou professor e escritor. Muito bom. Tá? Mas seus livros são na área teológica ou tem fora também? Eu tenho aqui, inclusive, todos os presentes para o senhor. Esse foi o último que eu lancei. Opa. Estive no cenário de guerra e vi paz. Porque a guerra está no coração dos homens. E não as batalhas. Eu estive em Jerusalém agora, e do alto de Jerusalém, estava no hotel quando Deus me deu esse livro. Eu escrevi e mandei para a Andréa Maier, que é a diretora da 93 FM, judia, e ela falou, pastor, só em ler eu já estou arrepiada. Que bom. Eu perguntei, tu aceita ser prefacista? E ela aceitou. Antes desse tem outros, né? Tem outro, né? Eu já tenho vários para escrever, a gente vai pautando, né? Mas você tem 3 ou 4 livros de grande repercussão, né? Eu tenho Eu Perdi para Deus, que foi meu livro que apresentou minha biografia, 2 best-sellers, né? Eu Perdi para Deus e Quando a Vida Confronta a Morte. Narra a história da ressurreição de Lázaro dentro de uma visão que, a partir do momento que Lázaro morre, adoece, Jesus espera 4 dias. E na sequência, quando os discípulos, ele vai aí, os discípulos falam, tu vai a Betânia? Aqui, né? Eles queriam te matar agora? Aí Jesus mudou a história. O dia tem 12 horas, quem caminha de dia não tropeça. Ou seja, Jesus não respondeu o que eles queriam. Porque a morte estava indiretamente atrapalhando Jesus chegar pelos discípulos. Então a história é bem narrada e totalmente literária, ficou muito forte o livro, conjecturas, né? Claro, eu como um escritor de letras, pautado na palavra, mas o Espírito Santo foi pautando. Um exemplo, quando Jesus fala, tira a pedra, e Marta fala, já cheira mal, e ficarei 3, mas deixarei um que vai te confrontar à morte por 4 dias. O livro é muito fantástico, se vocês quiserem adquirir aí. E está de acordo com a necessidade crescente do nosso tempo, né? Bastante, né? Você já foi 7 vezes a Israel. Fui Lhe impressiona aquela terra? Olha, andar por Israel é andar por dentro da palavra. Toda vez que eu vou a Israel, eu sinto as virtudes de Cristo lá ainda. Eu choro, eu transbordo. E esta última vez, quando eu fui essa 7ª vez, Deus falou comigo, tu vai ao Jordão e vai mergulhar. Pela 7ª vez, quando tu se levantar, haverá cura. Assim como Naamã mergulhou, e aí eu recebi o convite, não estava na minha agenda para ir a Israel esse ano. Aí eu fui, e aí saiu esse grande livro aqui. Você chegou a batizar no Rio de Jordão? Eu já batizei muita gente de muitas nações lá. Mas o maior presente que Deus me deu foi pela última vez. Eu batizei um judeu lá. Havia um menino, um rapaz judeu, esperando um pastor chegar. Ele não tinha quem batizasse. Rapaz. Porque o cenário era silencioso. E quando eu estava batizando, alguém avisou, tem uma ovelha para ser batizada. E aí ele veio a mim. Você sabe que você está no Jordão? Toda vez que você imagina aquela cena, o Espírito Santo descendo e aquela voz bradando, este é meu filho amado e que me comprazo. Toda vez que eu estou no Jordão, eu Você imagino... sente aquela expressão forte. E aí, toda vez que a gente faz os 7 mergulhos de Naamã. Então veio o Asaf, olha só o nome dele, Asaf. Asaf é que carrega a barca, né? Ele falou que Jesus apareceu para ele e falou, tu precisa de entrar para o exército de Cristo para vencer a guerra de Israel. Eu transbordei de lágrimas. Porque o exército que vai vencer a guerra de Israel é o de Cristo. Exatamente. É exatamente o cenário que Deus falou. Estive no cenário de guerra e vi paz. Porque a guerra está no coração dos homens. Ô pastor, eu estive lá, Israel anda normal, as ruas tudo tranquilo. Só que Israel precisa que as pessoas acreditam que a guerra é muito longe. Tu quer ver a nossa guerra? Passei pela linha amarela agora, passei pela faixa de Gaza. Me perdoe o prefeito do Rio de Janeiro. Mas o cenário aqui é pior do que lá. Aliás, o Brasil hoje está pior do que Israel. Né? Em geral. Bem, essa sua constante presença em eventos de destaque como Marcha para Jesus, Expo Cristã e Renova Brasil,
além de participações em programa 93 FM, etc. Isso aí tem impressionado você, impulsionado você? Bom, eu estava em Israel quando eu recebi o convite da diretora da 93 FM. Como eu estava indo algumas vezes, desde 2002, nós estamos em 2005, 2002, em 3 anos fui 7 vezes. Ela me chamou para uma reunião. O Congresso Renova Brasil é nosso, da Igreja Renova do Senhor. Igreja. É um congresso, um dos maiores congressos de avivamento do Brasil hoje, Renova Rio e Renova Brasil. Sérgio Lopes, inclusive, acabou de cantar agora no Renova Brasil. Chile Carvalhais cantou lá agora também. Eu preguei os 2 dias, que o pastor que ia pregar não foi no último dia. Mas esse congresso tem motivado muita coisa, e é ali que foi aparecendo a igreja. Ali que foi. Então a rádio me chama para o projeto deles. Eu tenho um programa de madrugada, um programa diário, e faço participações em programas deles. E em todos os eventos eu estou ali, na Marcha para Jesus. Agora eu estou indo para o Louvorzão 93, que é um dos maiores eventos do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Isso impressiona muito, sim, tem alavancado muito. Todo dia meu nome bate na rádio, né? Que eu faço as entrevistas, os audiobooks também. Uhum. A série agora do audiobook foi muito forte. E é isso. Pois é, as portas aqui da Agros estão abertas para você entrar na televisão via Agros. Vem fazer um programa aqui. Uau. Certamente a moça que achou você e trouxe para cá vai encaminhar essas possibilidades todas. Então, nós estamos em fase de crescimento, né? Dentro de uns 2 meses a 3 no máximo, nós passamos para um módulo de TV aberta direto, vamos ficar 24 horas por dia. Eu só não sei se eu vou aguentar, mas a gente... que as coisas pesam, as coisas pesam. Bom, você é o presidente da convenção. Sou. Fica lá em São Paulo ou aqui? Ou lá em cá? Eu tenho vindo de São Paulo, estou vindo de São Paulo, fiquei lá uns dias. Minha esposa mora aqui, minha filha mora lá. E a gente fica assim, que a sede é lá e a subsede aqui no Rio. Você pastoreia a partir da ponte aérea, né? Mais ou menos, né? Vou para Vitória amanhã, depois vou para Ibatiba. Você tem trabalho em Vitória também? Tem igreja quase no Brasil todo. Na sede da capital? A sede é em São Paulo. Não, lá em Vitória. Na capital. Capital mesmo, né? É um trabalho desafiador, né? É muito desafiador. É uma igreja nova, né? Relativamente nova. Olha, a igreja tem 54 anos, mais velha, 55 anos. Eu tenho 45. A igreja é mais velha do que eu, 10 anos. E fiquei 7 anos fora da igreja. Eu passei a não acreditar mais nem em céu nem inferno. Porque a igreja era muito religiosa. A religiosidade me afastou fortemente da igreja. Foi então que em 2009... Muito protocolar, né? Muito protocolar, enquadrada, né? Muita religiosidade. Em 2009, Deus me chamou. Há 2 anos já me chamava, eu postergava, eu falava, não quero não. Eu falava, está repreendido, sangue de Deus tem poder. Esse negócio está chamando, eu não acredito mais em nada. De tanta religiosidade eu passei a não acreditar mais em nada. Então foi quando eu não tive escolha, que é o nome do meu livro. Eu perdi para Deus e o escolhido não tem escolha. A minha irmã falou assim, Arão, tu tens certeza que tu vai voltar para a igreja que está no Brasil, que antigamente era? Eu olhei para ela, eu estava de manhã comprida já, que não podia usar manga curta, não podia usar bermuda, não podia ter televisão. E como é que eu queria ser de uma igreja assim? Mas ele falava comigo, eu te quero de volta, porque tu vai libertar esse povo. O formalismo, em todo o tempo, foi nocivo ao reino de Deus, né? Em todo o tempo, né? O Israel, por exemplo, é uma religião judaica tremendamente formal. E por causa desse engessamento impede o relacionamento com Deus. Verdade. E aí, quando em 2009, eu fui a Israel agora, Israel tem mais de 100 religiões. Cada um que tem um caixinha ali, vestido preto, roupas ali no Monte das Lamentações, cada um deles tem a sua religiosidade. É muita religiosidade ali. E eles disputam. Também os judeus têm um número enorme de ateus. Muito grande. E engraçado que eles não creem em Jesus, né? Não. A gente crê em Jesus e eles estão esperando o Messias ainda. Mas agora, eu creio nessa palavra profética que vem nesse livro aqui, que vai vir um novo tempo para Israel, porque Deus está começando... Esse judeu que eu batizei, não foi normal. Um judeu pediu para batizar. E um judeu chama outro, que chama outro, que chama outro. Nós tivemos lá numa igreja batista, não foi, Água? Na igreja batista, fizemos um culto lá, porque lá não tem igreja em Israel. Pouquíssimas igrejas na Cana da Galileia, foi uma glória. Então as pessoas vieram para assistir o culto.
sabe? Então, estão começando a buscar a Deus. E eu até relato no meu livro, quando Deus fala para eu estender a mão para Jerusalém, como sacerdote e profeta, para perdoá-los. Para que através do perdão eles possam entender que Cristo já veio. Porque isso aí é uma tradição, né? Assim como eu fui Eles estão tradicional, amarrados, né? assim Estão como eu fui amarrados na tradicional, eu fui livre. A partir de então, de 2009, e a minha irmã, voltando à pergunta, minha irmã me pergunta, Arão, tem certeza que você vai ser crente da igreja que está no Brasil? Aí eu virei para ela e falei assim, ó, com a manga comprida, meu pai e a mãe tinham manga comprida, calça comprida, eu falei, eu perdi para Deus. Dali, pastor, parecia que eu nunca tinha sido do mundo. Eu vi 7 anos no mundo intensivamente. Foi então que o Senhor foi fazendo a obra missionária. E depois de 7 anos, eu sou presidente da igreja. Pensou? Porque Deus é o Deus das coisas difíceis mesmo, né? Se fosse fácil, ele não precisava ser Deus, né? Mas tem denominações que continuam cultivando aquele rigor e nem cumprimenta outros. Agora, o curioso, a coisa mais estranha e desagradável que eu passei foi em Connecticut. Eu fui cumprimentar um rabino, que foi lá na clínica onde eu estava levando minha esposa para tratamento. Ele nem olhou para minha cara, não me cumprimentou. E eu era rabino, cheio de penduricalho no paletó, aqueles filactérios. Eles são muito egoístas. Né? Eles são. E agressivos, não são bem educados, não. Não são, não. Bom, eles têm historicamente motivos. Razão não, que é uma diferença entre razão e motivo, né? Razão é que justifica a ação, motivo é que precipita. E eles estão até hoje vivendo em função de religiosidade. A religiosidade atrapalha a presença do Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo é prova disso. Saulo, quando perseguia a igreja, ele está junto com Estevão, ali na morte de Estevão, o povo apedrejando Estevão. E ele consentiu na morte. Ele era o motivador da morte de Estevão. Era autoridade ali, era autoridade. Só que as pedradas de Estevão já não faziam mais efeito. Então ele olha para o céu e fala, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. E quando o Filho do Homem olha, as vestes de Estevão caem aos pés de Saulo. Ali, o céu estava sinalizando, eu te puxo para cá, mas estou levantando o maior profeta da palavra que vai revelar os maiores mistérios de Cristo. E dali surge o apóstolo Paulo, que ele vai para Damasco, quando Jesus fala, vou te pegar agora. Porque Jesus poderia ter escolhido Saulo como discípulo. Mas o que ele fez? Vai para Roma estudar, porque quem estuda vai no profundo. Ele não queria escolher, ele não prestaria para aquele primeiro momento, mas lá na frente ele era o ideal. Depois, nenhum dos outros prestava para o trabalho que ele fez. E aí exatamente a série que eu estou escrevendo agora. A religiosidade de Pedro com a religiosidade de Paulo. É a série do audiobook que está em 21 episódios, é tipo como se fosse uma novela. Tá incrível, viu? Estou no terceiro. Hoje já lancei o 3º episódio, ontem, e gravo hoje o 4º episódio. Que beleza. Pastor, um privilégio enorme conhecer o irmão. Eu não vou nem perguntar a denominação a qual você pertenceu, que eu posso imaginar. Não, é a igreja cristã no Brasil, não teve outra igreja. Eu sei. Ela continua assim. Depois que eu vim, a ideia foi, a partir da leitura, a partir do estudo, está escrito aqui? Não, mas aqui é só texto isolado. Vamos para o contexto? A mulher não pode... a mulher tem que ter o cabelo crescido, mas não está escrito que ela não pode cortar o cabelo, aparar as pontas. Bom, isso tudo, esse formalismo... Então, são coisas que as pessoas ficam fechadas em... Esse formalismo todo é que fazia com que os judeus espantavam as pessoas que queriam buscar a Deus. Mas a tradição da minha igreja, as mulheres usam o véu ainda. Ainda não, vão usar o véu sempre. Mas o véu era outra cor, era vermelho. Vermelho, céu, da cor do céu. Mas por que não branco, né? Mas o véu é o quê? É o sinal de poderio por causa dos anjos. Sim. Os anjos, eles não conhecem, eles são criaturas. Então eles não sabem quem é. Mas Paulo vai dizer, e as igrejas de Cristo não convém contender sobre isso. A Assembleia não usa, a Restauração usa, a Cristã usa, e a minha igreja desde criança já usava. E a
tradição da minha igreja é o véu. Porque se eu tirar o véu, vai ficar parecido com as outras. Aí eu voltei branco e destacou. Pronto. E está resolvido. Pastor, Deus abençoe no seu ministério, no seu trabalho. Acabou? E enormemente. Isso aqui passa, o tempo é uma maneira de correr danado, né? Isso aqui passa. Deus abençoe você, meu irmão. Felicidade. Muito obrigado, foi um prazer. Abençoe sua família, Esse sua aqui é o livro esposa, pro sua senhor igreja. de presente. Muito obrigado. Puxa, Tá bom? estive no cativeiro de guerra No cenário. e vi. Cenário de guerra e vi paz. Coisa maravilhosa. Entrevistei aqui o pastor Arão Machado de Paula, da Igreja do Renovo do Senhor, numa bela entrevista. Voltamos já já com Tudo Pela Graça. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?
Hoje vamos trabalhar Abacuque, o homem da fé. O justo viverá pela fé. É por isso que nós agradecemos a Deus a existência dessa emissora e o seu trabalho diuturno para levar a graça de Deus aos 4 cantos do nosso país e no mundo de fala portuguesa. E a Rede Ágatos, que foi criada pelo nosso querido Dr. Heitor, ainda lá em Itaperuna, onde tudo começou, vindo aqui para o Rio, onde nós temos esse edifício aqui, onde a partir daqui a palavra de Deus se espalha para todos os cantos desse nosso querido Brasil que nós amamos, e Brasil que queremos rendido aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por aqueles que vivem pela fé, que é o tema desse livro de Abacuque, com 3 capítulos, 56 versículos, 5 minutos para ler numa leitura corrida. Abacuque é chamado o profeta filósofo, porque ele trata dessa questão da fé de uma maneira extraordinária. Ele profetizou entre 608 e 600 a.C., lá de Jerusalém, no Reino do Sul, e ele profetizou contra os caldeus. E durante o seu trabalho, ele falou da certeza do triunfo sobre os ímpios e, sobretudo, a justificação pela fé, que é o que acontece com você e comigo, que somos crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso-chave deste livro está no capítulo 2, verso 4, que diz: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aqui há um contraste interessante entre aquele momento que eu e você, quem sabe, não éramos de Jesus, como era o meu caso. Tem muitas pessoas que já nascem em lar evangélico e tem 2ª, 3ª, 4ª geração já no lar evangélico. Mas nós, os que chegamos no reino de Deus, na Igreja de Cristo, saindo lá do mundão, nós sabemos o que é ser justificado pela fé, um contraste que havia entre a nossa vida antes e depois de Cristo entrar em nossa vida pela fé que exercemos nele. Abacuque é chamado o Jó dos profetas, porque ele, como Jó, debateram muito com Deus a questão da salvação e, sobretudo, do governo de Deus, da ação de Deus na vida da gente. E Abacuque fala, sobretudo, também da chegada de Jesus ao seu templo, naquele dia em que Maria e José, levando o menino Jesus no colo, entraram no templo lá onde estava Simeão e Ana, e ali, eu sempre costumo dizer, tem um sermão montado nesse texto, o maior culto da história. A congregação era pequena, o sacerdote, a Ana, que ali estava, José e Maria, que chegaram trazendo o filhinho, portanto, um culto com 5 pessoas, pastor, 5 pessoas, 4 adultos e um bebê no colo, mas foi, sem dúvida nenhuma, o maior culto já prestado aqui nessa história, na história da humanidade. Porque naquele momento, no colo de Maria, Jesus entrou no seu templo. E é sobre esse tipo de vida, a vida de crente, ou vivendo em Cristo, que Abacuque fala nesse seu livro. Abacuque era uma pessoa comum do povo, de alguma maneira, mas um grande orador. Ele tinha uma eloquência extraordinária e ele, sobretudo, o seu nome significa abraçar ou apegar-se a Deus, coisa que você e eu, como crentes normais, como pessoas normais, precisamos ter, e, sobretudo, como pregadores da palavra que somos, levando essa mensagem: o meu justo, pela sua fé, viverá. Essa é a missão que nós temos. Abacuque é considerado o avô da reforma, e Paulo se apegou a eles dentro desse aspecto da mensagem da fé. E Martinho Lutero, mais tarde, seguindo também a mesma trilha de Paulo, toma o livro de Abacuque como o livro principal para fazer a sua jornada de pregação da palavra de volta à fé cristã. Ele era um profeta, mas também um cantor. Ele era um levita, uma pessoa que tinha, portanto, duplo ministério no trabalho de Deus, como você e eu, e muitos de nós também somos. Eu me lembro quando cheguei para o Evangelho em 1965, na campanha
Cristo, a única esperança. Cheguei também para o coral da primeira igreja batista em Petrópolis, onde preguei há algum tempo, agora abrindo o centenário daquela igreja. E então, nesses 60 anos que eu e o pastor Heitor temos de ministério, de companhia, nós temos vivido pela fé. Mas não só vivido pela fé, trabalhado o livro da fé, que é a Bíblia, no caso aqui a Bíblia livro por livro, e sobretudo pregando a palavra de Deus de todas as maneiras, em todo o tempo, como faz a Rede Ágatos, como fazemos a cada sábado aqui nesse programa Tudo pela Graça, e dentro dele esse passeio pelas páginas da Bíblia, a Bíblia livro por livro. Até o nosso próximo encontro. Deus nos abençoe. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Sérgio Lopes é cantor, compositor, poeta e advogado. Uma das vozes mais marcantes da música cristã brasileira. Natural de Campina Grande, na Paraíba, iniciou sua jornada artística ainda jovem entre o teatro, a poesia e o coral de sua igreja. Após a perda precoce dos pais, ingressou na Marinha do Brasil, mas foi na música que encontrou sua verdadeira vocação. Sua carreira começou no lendário grupo Altos Louvores, em 1986, onde já se destacava como compositor. Poucos anos depois, seguiu uma carreira solo e consolidou-se como o poeta da música gospel. Autor de canções que atravessam gerações, como O Amigo, Entre Nós Outra Vez, Tem de Lembrar, Natureza Humana e o clássico O Lamento de Israel. Com mais de 25 álbuns, 3 DVDs, 5 discos de ouro e apresentações em diversos países, Sérgio constituiu e construiu um estilo único, marcado pela profundidade bíblica e poética, avesso a modismos e tendências passageiras. O Lamento de Israel, composta em 1997, ganhou novas dimensões em 2023, sendo redescoberta por jovens intérpretes em meio à guerra no Oriente Médio, mostrando a força atemporal de sua obra. Reconhecido como referência de fé, talento e consistência, Sérgio Lopes continua a emocionar plateias e a inspirar gerações com sua música e mensagem. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, o programa Tudo pela Graça recebe hoje o cantor Sérgio Lopes, cantor evangélico, uma história de vida bonita, né? Já há quantos anos no total, Sérgio? 35 anos em carreira 35 solo, anos de carreira. mas como eu comecei no grupo Altos Louvores por volta de 1987, por ali, então conta 3 anos no Altos Louvores, mais 35 de carreira solo, 38 anos no total. Então deixa eu dar uma puxada de saco caprichada Bora. aqui, né? Você é o príncipe da música Uau. gospel contemporânea, gostou? Eu me considerava me um vassalo do você rei. tá me devendo essa. Eu me considerava só um vassalo, você acabou de me promover para a Pois é. corte. Então, Sérgio, você começou no teatro e na poesia antes da música, né? Isso aí influenciou você na composição e na música em si? até hoje eu gosto das 3 artes que eu comecei mexendo, que foi a escrita. Eu escrevia poemas, né, na minha escola. Depois comecei a me envolver com teatro e, por último, com música. E dessas 3 formas de arte aí, a que eu mais consegui me firmar foi na música. Na música, né? Aí o teatro ficou para trás, a escrita, não tenho mais tempo para escrever, mas a música é presente full time. Seu berço evangélico é a igreja congregacional, Exatamente. Né? Congregacional. Congregacionais no Brasil são as denominações mais antigas, né? Mais antigas. E a Congregacional. minha igreja era, ainda é, né? A Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande, que fica na Avenida 13 de Maio. É bom falar porque lá em Campina Grande tem muita congregacional, né? Aí as pessoas podem muito perguntar, forte mas no Nordeste, né? de qual congregacional ele era, então, da 13 de Tem Maio? ritos diferentes? Princípios? É uma denominação bem tradicional. Sim. É muito próximo da presbiteriana, da luterana. E mais da Batista, né? Porque a Batista também Exato, é congregacional, também, né? As pessoas verdade. não sabem, mas o sistema de governo é Só o congregacional. sistema de batismo que é diferente, né? Que é Nem uma assim aspersão. todas. Porque tem algumas que também Tem algumas batismo. que já fazem o Já batismo fazem o nas batismo águas. por Imersão. imersão, né? O seu estilo é
cristocêntrico. Sempre foi assim? Completamente. É o que eu acho relevante na música gospel, porque eu tive a oportunidade de ir para a música popular também. Eu tive a oportunidade de ir para a música popular e tive que tomar uma decisão sobre ser popular ou ser cristocêntrico. Em Copacabana, uma vez eu estava cantando na Praça Cezedelo Correia, e eu estava na Marinha ainda nessa época, e encostou um Opala, que era um carro de luxo naquela época, um Opala preto. Eu estava cantando por volta de 5h30 da tarde, num culto ao ar livre da Igreja Batista Central de Copacabana, da qual eu era membro. E toda vez que tinha um ar livre, eu ia lá cantar um hino. E naquele domingo, parou um Opala preto ali na Praça Cezedelo Correia, saiu lá de dentro um executivo, interno, e ficou me ouvindo cantar. E eu achei que ela era uma pessoa que estava carente de Deus, espiritualmente, e estava querendo ouvir música religiosa. Mas quando eu terminei de cantar, alguém me puxou e falou, aquele senhor ali está querendo falar com você. Aí eu fui lá falar com ele. Ele falou, meu nome é Fernando Costa, eu sou diretor da Poligram do Brasil, Fonogram do Brasil, e está aqui o meu cartão, você tem que pegar a sua voz e jogar pro popular. Você tem que cantar popular. Larga esse negócio de evangélico para lá, que isso não vai te dar futuro nenhum. Então tá aqui meu cartão, segunda-feira eu estou te esperando no meu escritório. Aí ele, antes de sair, falou, sou empresário do... falou alguns cantores que estavam muito famosos naquela época, sou empresário do Vando. Já ouviu falar desse cantor, né? Vando. Já. Benito de Paula. São todos eles muito mais velhos do que eu, você nota. Falou de alguns cantores lá famosos, que eu não lembro agora direito. Mas aí eu fiquei num dilema terrível. Naquela noite eu levei o cartão dele para o quartel, que eu dormia no quartel nessa noite, estava de serviço. E fiquei com aquele cartão, olhando para ele e sabendo que ali eu estava diante de uma decisão. Porque se eu fosse no escritório desse homem na segunda-feira, eu tinha enveredado por um caminho que talvez eu não voltasse de novo. Seria muito difícil. E eu me ajoelhei naquela noite, eu orei, e o Espírito Santo me fez sentir que aquilo era uma armadilha para mim. E eu, para não cair na tentação de ligar para o homem no outro dia qualquer, eu rasguei o cartão, joguei no vaso e dei descarga. Está esperando você até hoje lá. Tá esperando. Se vivo, está esperando você até hoje. O nome dele é Fernando Costa. Eu não sei o que ele faz hoje da vida, se ele continua mexendo com música, enfim. Mas foi uma experiência. A verdade é que você deu as costas para ele. Eu tomei uma decisão. Então, quando eu tomei aquela decisão, que foi uma decisão de cantar para Jesus, eu resolvi cantar para Jesus. Não para autoajuda, para mim mesmo, para outras pessoas. Mas mesmo no meio evangélico tem gente que não canta para Jesus. Eu canta sei. para si, canta como artista. Sim. Eu não estou julgando ninguém, eu não tenho que julgar ninguém, não é o meu trabalho, nem minha competência. Mas a verdade é que mesmo fazendo as coisas para Deus, tem muita gente fazendo mais para si próprio do que propriamente para o reino de Deus. Você citou agora há pouco que você serviu, você foi da Marinha de Guerra do Brasil. 15 anos. Fuzileiro naval? Fuzileiro naval, 15 anos. 15 anos, né? Para quem é fuzileiro e está me vendo, ad sumos. Eles sabem o que é isso. Significa, né? Sabe o que é, né? Bom, ela foi um divisor de água na sua vida, não foi? Foi. Na minha vida também foi. A Força Aérea foi uma coisa de suma importância, porque constrói o caráter da gente. A passagem pelas Forças Armadas muda profundamente o ser humano. Muda em termos de responsabilidade, etc. O que esse período lhe ensinou como influenciou sua carreira artística, o período que você esteve na Marinha? Foi fundamental, eu acredito que foi um projeto de Deus que eu entrasse para a Marinha, porque senão eu estaria em Campina Grande até hoje. Talvez um advogado, lá, um bancário, não sei o que seria lá. Paraíba, certo? Campina Grande, na Paraíba. Então, quando eu vim para fazer curso no Rio de Janeiro, curso para cabo, eu vim com a intenção de voltar para Natal, que era onde eu servia. Ia voltar para o Nordeste. Mas por algum motivo, eu fui ficando por aqui, gostei do Rio, era uma época bem diferente da que nós vivemos hoje. Até hoje é impossível não gostar, né? Exatamente. Mas era uma época em que o Rio era mais poético, era mais boêmio, era mais tranquilo de se andar na rua. Era Lapa, hoje é outra coisa. Exatamente. Aí eu fiquei por aqui e fui progredindo na Marinha.
passei no primeiro vestibular para Direito, fui fazer Direito na Universidade de Santa Úrsula, em Botafogo, e fui ficando. Aqui eu casei, constituí família, fui ficando pelo Rio, estou aqui no Rio há 40 anos. Então acredito que o Corpo de Fuzileiros foi uma ferramenta que Deus usou para me trazer para cá, para redirecionar a minha vida na música. Porque se eu tivesse ficado lá, eu não sei se eu teria espaço na música. Deus fez isso com você, trazendo você para o Corpo de Fuzileiros da Vaz. Fez isso comigo, trazendo-me para a Força Aérea. E se eu não tivesse vindo para cá, também não seria pastor. Né? As coisas que Deus faz na vida da gente, Ele está no controle do tempo todo e nos surpreende. Né? E não tem erro com Ele. As decisões dEle e os encaminhamentos dEle são sempre perfeitos. Exato. Na minha, na sua vida, na vida de todos que servem a Deus. Você compôs o Amigo no período que ele ainda estava na Marinha? Sim. Ainda? Num período muito... Foi uma experiência muito curiosa como eu compus o Amigo. Inclusive, essa música foi que redirecionou a minha vida, porque o meu sonho, depois que entrei para a Marinha, se tornou ser oficial. Quando eu entrei para a Marinha como praça, como soldado, como recruta e soldado, eu já tinha o 2º grau completo, mas eu não tinha uma coisa, informação. Lá em Campina Grande não tem Marinha. Então, quando eu vi um filme americano e vi os fuzileiros descendo de paraquedas e tal, eu sonhei, que a gente quando é adolescente sonha muito. Sonha demais. Eu sonhei em ser aquilo. E descobri que no Brasil existia o Corpo de Fuzileiros Navais que faz a mesma coisa que os Marines fazem lá nos Estados Unidos. Descer de paraquedas, usar roupa camuflada, fazer desembarque no mar. É bonito, né? É bonito de ver, né? Aí eu sonhei em ser aquilo. E descobri que tinha concurso em Natal para ser fuzileiro naval. Mas eu ainda não sabia que existia essa coisa de oficial e praça. E eu já tinha requisito para fazer prova para oficial, mas eu não tinha o quê? A informação. Aí fiz concurso para a Marinha, passei, fui ser praça, e lá dentro foi que eu descobri que eu tinha os requisitos para ter feito prova para oficial. Mas aí eu resolvi sonhar em ser um oficial auxiliar. Já que eu não podia ser um oficial de escola, que teria que entrar aos 17 anos na escola naval, eu poderia fazer concurso para oficial auxiliar, que é um outro quadro da Marinha. É um quadro paralelo. E nesse tempo que eu estava estudando para ser oficial auxiliar, eu trabalhava no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, no centro do Rio. Eu era desenhista do comandante geral, que era um almirante. E o meu chefe imediato de seção era um capitão de fragata. Ele me deu uma tarefa para fazer numa sexta-feira, era um mapa que eu tinha que desenhar, um mapa onde seria feito um treinamento da Marinha, lá em Marataízes, em Vitória, em Espírito Santo. E ele me deu aquela tarefa às 5 da tarde e foi embora para casa. E quando eu comecei a fazer aquela tarefa, que eu ia precisar ficar sábado e domingo para terminar aquele mapa, para estar na mesa dele na segunda, às 8 da manhã, entrou um outro oficial, capitão de mar e guerra, uma patente a mais que ele, e me deu uma outra tarefa. E eu falei para ele, não posso, porque eu já estou fazendo uma tarefa do meu chefe, que vou ter que trabalhar sábado e domingo para fazer. Aí ele falou, quem é o seu chefe? Eu falei, fulano de tal. Quantos galões ele tem? Aí eu falei, tem 3. Quantos eu tenho? O senhor tem 4. Então cumpra a minha ordem. E eu tive que guardar o material do meu chefe e fazer o dele. Na segunda-feira, o meu chefe me chama e eu subo de mãos vazias. Cadê o mapa que eu mandei você fazer? Aí eu falei, comandante, não consegui fazer porque recebi uma contra-ordem do oficial acima do senhor. Ele me pediu para fazer o serviço dele, eu fiquei trabalhando até o domingo à noite. E o seu trabalho eu comecei no meio da madrugada, mas não está pronto ainda. E ele deu um murro na mesa e mandou me prender. Eu fui preso, fiquei num verdadeiro calabouço, que era uma cela escura, subterrânea, nem sei se aquilo ali ainda existe, ainda colocam gente ali dentro daquele lugar, porque os direitos humanos avançaram muito ultimamente. Então, naquela cela escura, onde eu fiquei 20 dias em prisão rigorosa, escura, sem luz, sem água, com um colchão no chão fedendo, que eu nem deitava no colchão, deitava no chão em cima de jornais que os sentinelas me davam. Numa daquelas madrugadas eu fiz a música O Amigo. E quando eu saí daquela prisão, eu gravei essa música em fita cassete. E pouco tempo depois o Bispo Macedo vai preso, lá em São Paulo.
E alguém, que eu gostaria muito de saber quem é, talvez agora com esse programa da Ágata eu descubra quem foi esse anjo, levou esse cassete para ele na cela lá em São Paulo. E quando ele é solto e faz uma grande reunião no Maracanã, com a Record transmitindo para o Brasil inteiro, ele entra cantando a música O Amigo. Ele nem me conhecia, nem sabia como tinha sido feita aquela música. Mas quando ele entra no Maracanã, naquela concentração, cantando O Amigo, essa música se espalha pelo Brasil e todo mundo procura saber que música é essa, quem é o cantor, onde é que ele está. E foi aí que minha carreira começou. Com essa música. Deslanchou, né? Deslanchou. Deslanchou com você. Você ingressou, participou do grupo Altos Louvores, né? A experiência sua lá foi o quê? Foi uma escola. Foi a escola, né? Foi uma escola. Inclusive, uma das suas diretoras aqui, que é a Simone, ela que criou o título do grupo Altos Louvores. Foi? Ela que deu o título. Né? Ela é que é a culpada por isso. Que bom. E se tornou um grupo de referência De na referência. época, né? Porque a gente começou a trazer arranjos mais inovadores, a igreja estava precisando disso, estava ficando muito antiquada com relação aos arranjos musicais. Era muito pesada a música de antigamente, E o Altos né? Louvores deu junto com o Rebanhão, que foi um outro grupo dessa Foi mesma um grupo época, também expressivo, né? esses dois grupos que começaram a dar uma nova visão, uma nova imagem para a música naquela época. Ultimamente a música gospel no Brasil está transformações muito significativas. Algumas coisas não são tão boas assim, mas tem mudado bastante e para o bem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a música gospel é muito dinâmica. Sim. Só que lá não tem diferença em cantor popular e cantor evangélico. Exatamente. Eles cantam as Não mesmas tem. músicas à vontade. E toca em todas as rádios. E toca em todas as rádios, né? Tem o grupo Gate Vocal Band, por exemplo, é um monstro lá. Kirk né? Franklin. Exatamente. E grandes cantores. Eu sou da época do Elvis Presley. Nós cantávamos. Ele, música popular, eu em quarteto. Não, você é da época que a música dele fazia sucesso. Fazia sucesso. Porque ele é bem mais velho que você. Não, será? Então, não. Com certeza. Estaria com certeza. 85, 86 anos por aí, né? Eu não sei, se alguém puder ver no GPT, qual seria, Não, deixa pra lá. Deixa qual ele lá. seria a idade Deixa ele do... continuar morto lá. A música gospel hoje, ela está bem mais popular, bem mais fácil de ser produzida, diríamos assim, gravada, mas a qualidade eu não sei se é melhor, mas pelo contrário, pelo menos eu tenho ouvido e acompanhado, e já que tem gravado com a gente aqui, gente muito boa na música, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas a música toda sofreu mutações muito sérias. Hoje, a música popular hoje tem coisa aí que realmente não vale absolutamente nada. Exato. E, no entanto, as pessoas ficam famosas com aquilo. Então, não é a música, não é o texto, não é nem a musicalidade, é alguma coisa estranha. É uma performance. Né? É uma performance. No meio evangélico não é tanto assim. É muito menos, pode ser que exista um pouquinho aqui ou ali, mas é muito menos. Bom, a verdade é que você está aí na luta, né, Sérgio Lopes, como príncipe da música gospel contemporânea. Não sei se alguém já chamou você disso, mas Não, se de alguém... poeta chamam sempre. De poeta sim, mas se alguém chamar, a culpa é minha. Voltamos já, com Tudo Pela Graça. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Ok, voltamos agora aqui com o nosso querido Sérgio Lopes, cantor, compositor, um homem que praticamente faz um divisor de águas na música gospel no Brasil. Composição, estilo e indústria da música. Você é chamado de poeta da música gospel. Você confirma isso aí para mim? Foi uma invenção do Eliel do Carmo, que é um locutor da Rádio Melodia no Rio de Janeiro. Mas ele acertou. Ele ouviu uma música minha chamada A Cruz, em que eu estou praticamente dialogando com a cruz, né? E ele gostou daquele poema e quando a música foi lançada na Rádio Melodia, ele falou, esse é o poeta Sérgio Lopes com a música A Cruz. Aí esse negócio de poeta, os outros locutores também começaram a falar e foi ficando. Isso começou em 94. As coisas boas acontecem, né? Acontecem em momentos certos, né? E isso é importante porque existe tanta poesia de mau gosto por aí, que eu nem sei se o nome certo seria poesia, né? Pois é. Mas as músicas antigas são muito poéticas, mas, é claro, passou, né? O tempo passa para todas as coisas. O lançamento de Israel foi em 1997. 97. Né? Mas ganhou força novamente, recentemente, 2023, certo? Por causa da guerra. Sim. Como você enxerga
redescoberta tantos anos depois? A música O Lamento de Israel, quando foi lançada em 97, doutor Heitor, ela causou um fenômeno que não existia antes dela. Uma aproximação entre judeus e cristãos que não existia. É impressionante E foi num contexto histórico. Exato. Os cristãos e os judeus naquela época eram meio cada um do seu lado. E essa música, O Lamento de Israel, quando ela tocou aqui no Brasil, ela tocou em muitas rádios. As rádios evangélicas que existiam em 97, praticamente todas, até hoje, tocaram essa música, O Lamento de Israel. Isso nos aproximou dos judeus, que são nossos irmãos, e que não tinha por que a gente ficar tão distante deles, brigar com os judeus, considerar judeus hereges, que era o que a salvação muito veio dos crente judeus. Eles servem o mesmo Deus. A única coisa que eles têm de diferente de nós é não crer em Cristo como divindade. Creem como um profeta simples que passou por aqui, inclusive um profeta arengueiro, né? Eles consideram Jesus um profeta arengueiro. Sabe o que é arengueiro? Não. No Nordeste é briguento. Briguento. Porque Jesus veio afrontando algumas leis que eram muito arraigadas naquela época, como por exemplo... Fundamentais da cultura deles, né? Como por exemplo, olho por olho, dente por dente. O judeu, se alguém fazia mal a ele, ele retribuía o mal de volta. Se alguém roubava sua vaca, você ia lá e roubava dele. Se alguém matava seu filho, você ia lá e matava o dele. Isso era normal pela lei de Moisés. Aí, de repente, chega Jesus dizendo, se alguém te bate uma face, oferece a outra. Os judeus não aguentaram isso. Jesus não usava peixeira, né? Igual o pessoal do Nordeste. A peixeira, né? Mas então, essa música causou essa aproximação. Né? Então, ela ter sido tocada novamente agora com a explosão da guerra, na verdade, foi um revival, né? Foi. Trouxe a música de volta. E bem na hora, né? E bem na hora. Mudou muito essa relação de Israel e israelitas, judeus e cristãos, mas não fiquem achando que eles têm simpatias profundas pelos cristãos, que eles não têm, não. Lá sim, Israel tem, por causa do turismo. Exatamente. Que nós alavancamos o turismo em Israel. Saiu de lá. O que tem de caravana de cristão, que injeta dinheiro na economia. Que entra dinheiro pelos cristãos, sim. Por isso toda a liberalidade deles para com os cristãos, mas em termos de fé... Lá em Israel. Lá em Israel. Né? A indústria da música passa por mudanças muito rápidas. É claro, a musicalidade é alguma coisa que muda e tem que mudar, o gosto pela música também muda, né? Modismos são incorporados, estilos que surgem e desaparecem, muita coreografia enfiada na música, que eu não sei qual a razão da coreografia na música, mas em todo lugar que você vê alguém cantando tem ocupar os adolescentes, ocupar os jovens. Talvez seja, né? Mas eu acho que com isso perde um pouco da espiritualidade. Eu acho, né? Eu sou um pastor velho, de 54 anos, né? Tenho todo o direito de reclamar desses modismos, né? Ninguém vai bater em mim. Não. Agora você pode cantar em alguns trechos das músicas mais emblemáticas que você produziu e gravou. Vamos começar por ela. Vamos começar por... Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Esse é o Lamento de Israel. Tem também... Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Também tem o mundo me deu flores quando lá cheguei, o filho pródigo. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Tem também Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. E hoje vivo pra falar do teu amor. Tem uma muito conhecida também. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Se deixar, eu vou cantando. São 300 músicas. Pois é, então melhor. Veja bem, o tempo que você
tem cantado, vivido, você tem contato com essa nova geração de cantores, você continua cantando, produzindo, fazendo sucesso nesse espírito do cantar gospel, servindo a Deus, tá? Mas o que você pensa sobre essa nova geração de cantores que está interpretando as suas músicas, especialmente? Eu gosto quando vejo, eu me sinto bem, porque o evangelho tem que ser espalhado de todas as formas possíveis, né? E se a minha música é cristocêntrica e tem mais gente cantando, que realmente tem muito cover no YouTube cantando minhas músicas, isso acaba gerando dinheiro para mim também, Não tem receita jeito. pelo YouTube, né? Mas o principal é que o evangelho está sendo divulgado através da minha música até para as novas gerações. Isso para mim é um motivo de Porque quem ouve, devaneio. canta e vai produzir música tem uma tendência muito grande de levar consigo a experiência dos outros. Isso é muito bom. As experiências boas, né? Boas, né? Que a experiência dos outros ruins deixa deixa para pra os lá. outros mesmo. Sérgio, privilégio ter você aqui mais uma vez. Privilégio tudo bem. Sucesso, felicidades aí. Voltamos já com Tudo Pela Graça. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Vou cantar um trecho dessa música agora em hebraico. Yerushalayim aduha, lo eratzt et Elohim, she'azal lecha tamid brechavim rabim. קרא ישראל בעצב יחיד, אולי הוא אלוהים זכר את בני יעקב. קרא ישראל בבל הוא לא מקומך. קרא לאלוהים הוא ישמוע אותך. אלוהים חיים יושיעך. שורה ישראל, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te
libertará. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, chegamos com o Bloco Li e Gostei. Estamos aqui todos os sábados trazendo coisas bonitinhas, frases interessantes, pensamentos que Deus nos concede, entendimento que nos fazem compreender melhor essas frases e trazer uma aplicação para os nossos dias. Eu e o Henrique somos os dois donos desse horário, né? Nós vamos longe da vida. É só soltar um cachorro danado atrás da gente que a gente vai longe, né? Mas é um privilégio imenso receber você aqui, meu irmão, nesse momento. Vamos lá para a nossa primeira frase deste programa. Nossa civilização está tão obcecada por sexo que hoje parece que ele está saindo por todos os poros. Sorokin. É um cientista político, né? E veja que o tempo dele é de século passado. Há um excelente livro do nosso querido pastor, doutor Israel Birol de Azevedo, que é O Prazer sobre a Contemporaneidade. Ele fala alguma coisa nesse sentido. O Olhar da Incerteza, lembrei o nome do livro, O Olhar da Incerteza. Porque a questão toda é o seguinte, o ser humano vive em função do prazer. E o prazer é uma necessidade, né? Porque o oposto ao desprazer é que mata. Uma pessoa mergulhada na infelicidade, na insatisfação o tempo todo, ela morre. Ela tanto morre porque vai zerando o seu metabolismo, a sua fisiologia, e quantas vezes elas mesmas dão fim à sua própria vida no modo suicida, né? Mas para aí, obcecada pelo sexo. Alguém pensa, o sexo não foi o primeiro pecado. Não foi. O sexo é exatamente aquilo que o diabo consegue manipular com mais eficácia. É verdade. Nesse mundo. Você vê que a sexualidade está em praticamente tudo. É porque está aflorada, né? Todos os mecanismos de comunicação e toda essa sociedade de comunicação tem contribuído para isso. E os limites eles estão sendo ultrapassados. Cantares de Salomão, o texto bíblico é claro quando a Sulamita fala: não desperteis o meu amor até que eu queira. 3 vezes ela diz esse Cantares, ou seja, dentro do casamento, porque são os limites, né? O princípio do prazer está associado ao sexo. Claro, certo? Mas não como fim, e sim como meio. É verdade. As pessoas confundem as coisas, né? E aí dá problema. Não vai dar certo, porque aí o sexo, a sexualidade, o desfrutar da sexualidade passou a ser o objetivo da vida. Quando, na verdade, não é o objetivo da vida, é o meio da vida. É um meio. É um dos meios da vida. É um privilégio que Deus nos deu, né? Tanto como, por exemplo, quando a gente vai tomar uma água ou quando a gente vai ingerir algum alimento, ele poderia ter feito sem sabor nenhum, mas ele deu sabor. Exatamente. Tanto quanto comer demais, engordar violentamente, adquirir uma obesidade mórbida e morrer por causa disso. Aí dá problema. Né? É verdade. A bebida alcoólica é prazerosa. Cara, se não fosse prazerosa, as pessoas não beberiam tanto. Só que ela mata. Coca-Cola da mesma forma, Coca-Cola, né? o cigarro, né? Eu ouvi um médico dizer assim, eu parei de fumar, mas quando eu chegar a 45 anos eu vou começar a fumar. Porque daí para frente é maravilhoso. Tem nada melhor do que eu fumar. Melhor do que fumar? Qual o prazer de fumar? Encher os pulmões de lixo? Mas eu vou voltar a fumar, porque aí já sei que se o câncer sumir vai me matar já velho. Gente. Chegar é estupidez. O princípio do prazer é muito mal utilizado, muito mal aproveitado. Porque Deus não fez para destruir ninguém, nem para corromper ninguém. É Né? verdade. Bom, então nós sabemos muito que o sexo está aí pendurado por todas as cortinas da vida. Né? Aí as pessoas se agarram cada vez mais e mais. A próxima frase desse nosso programa. Deus quer que seu povo tenha posição firme na pureza. Deus quer que o seu povo tenha posição firme na pureza. É inadmissível a ideia de que crentes consigam viver em pureza. Mas em todos os nossos pastorados, em todos os nossos ministérios, nós lidamos com isso. Lidamos com comportamentos de relacionamentos sexuais, etc., de impureza, que os animais não conseguem praticar.
É mais do que animalesco. São o nosso aberrações. procedimento. São aberrações. São aberrações. Que Levítico chama ainda de abominação. Abominação. É um fato, né? Os abomináveis, que é uma particularidade de determinado tipo de pecado, Sodoma e Gomorra eram abomináveis. Né? É o máximo da podridão. É interessante, né? Porque não são todos os pecados que são classificados como abomináveis. Há uma categoria que é abominável. E os abomináveis estão dentro daquela categoria de pecado no corpo, que é pecado no corpo, pecado fora do corpo. Né? Abomináveis estão sempre no corpo. Então os pecados que não são abomináveis, não são no corpo, são mais brandos. São mais brandos. Mas nessa relação com Deus não existe isso. Pecado, pecadinho, pecadão, existe pecado. É verdade. E aí é interessante porque... Sim. Mas andar em espírito é maravilhoso. Né? É puro, limpo, você dorme sossegado, a gente tem consciência de onde a gente veio e para onde a gente vai e como a gente vai ficar por lá. Né? É uma maravilha. Né? Bem, uma terceira frase e a última desse nosso projeto. Na verdade, não gosto de dinheiro, mas ele me acalma os nervos. Joy Louis, um campeão de boxe, peso pesado nos Estados Unidos. Não gosto de dinheiro, mas eles me acalmam. Aliás, acalma os nervos de todas as pessoas, né? Ajuda bem, né? Ajuda bastante, né? Porque é uma preocupação, né? O mundo que a gente está, lamentavelmente, é muito material. E a matéria, ela custa. Ainda pagar imposto para continuar tendo. Ainda tem isso, né? O dinheiro realmente, ele é necessário. Mas as pessoas, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Eu não sei, exagerando ela não está. A Bíblia não exagera em nada, né? Mas, na verdade, o amor ao dinheiro comete as maiores horroridades nessa terra. O amor ao dinheiro é a desgraça absoluta. O problema é que a gente nunca descobre quando é o suficiente. Quanto é suficiente para você e sua família viverem? A gente sempre quer mais, a gente nunca quer o suficiente. Né? Que é mais para garantir um amanhã que não está no nosso controle. E o indivíduo está entupido de dinheiro, está morrendo, e ele não abre a mão do dinheiro, porque ele tem o dinheiro passa a ser um Deus para ele. Um fator de segurança que o dinheiro não dá. Mas a pessoa tem a sensação da segurança. Tem a sensação da segurança. Porque, na verdade, a maior parte das nossas experiências são sensacionais, nesse sentido de objetos da nossa sensação. Muito mais do que a materialidade das coisas. É o verdade. dinheiro é realmente um negócio muito sério. É a sensação, né? E nesse tempo que a gente vive, fala-se muito sobre sensação, a sensação da segurança, a sensação térmica. Num tempo tão sensitivo, a gente quer justamente ter a sensação dessa segurança em relação à questão do dinheiro que a gente tem. Quando, na verdade, ele não é nada. Ele só serve para sustento, vestir, saúde, etc. Moradia. Ele não serve para mais nada além disso. É verdade. É um meio também. É um meio, ele é um meio. Ele não é uma maldição, porque ele não é a raiz dos males. O amor a ele, sim, porque aí ele é colocado no lugar de Deus. Que as pessoas pretendem e acham que conseguem tudo através do dinheiro, quando, na verdade, tudo só é conseguido através de Deus. Tudo só através de Deus. Porque se vier um craque como da Bolsa de Nova York em 1979, não tem dinheiro que segure. O pessoal aí... Desabou o mundo. Desabou o mundo. E teve muita gente que se suicidou naquela crise lá de 29. Lá. Né? Mas no Brasil houve, no período de 73, 74, por aí, não, até 72, por aí, houve um boom nas bolsas de valores. Eu sei que eu trabalhei nelas, no mercado de capitais, durante um certo tempo, para ganhar o dinheirinho para completar a situação. E as pessoas compravam aqueles títulos achando que iam ficar milionários em 5 anos. Teve gente que se matou, que de um dia para o outro quebrou tudo. Gente. Ruiu tudo. Por quê? Elas estão confiando em alguma coisa que não era digna de confiança. É verdade. E se iludem, né? Acho que o objetivo do banqueiro é fazer você rico, né? Quando o gerente chega para você e fala, eu sou o seu gerente. A gente fica confiando em alguma coisa que é absolutamente inconfiável. Que manipula. Instável. Dinheiro é um troço. Ele não é nada. O dinheiro é uma representatividade de um valor. Que hoje existe, amanhã pode não existir. Isso aí. Né? Ok? Terminamos nosso bloco hoje, mas no próximo sábado estaremos aqui de novo com outro bloco Li Gostei, e cada vez trazendo ideias e frases mais
complexas, mais agradáveis, mais instigantes. Deus abençoe você, até o próximo sábado, se Deus quiser. Tudo pela graça.